Fala galerinha do Pai D'Água Concurso, tudo jóia? Pessoal, olha lá, vamos falar hoje, né, de uma maratona do Banco do Brasil e de questões da Sesgran-Rio, certo? Mas é um tópico do Banco do Brasil, desse edital que nós vamos falar de lógica proposicional. Muita gente tem dificuldade nesse assunto, né, porque é a parte de raciocínio lógico ali, mas eu vou tentar mostrar de uma forma simples e direta, sem muita rodeio, beleza? Então vem comigo que a gente vai falar sobre negação e você vai resolver uma questão dessa se vir na sua prova do Banco do Brasil agora de 2023, tá certo? Banca Sesgran-Rio. Olha como é simples e como a banca ela trabalha uma questão dessa de negação, tá certo? Negação lógica. Então, é uma questão muito simples, muito tranquila que você vai achar fácil. Beleza? Olha lá, pessoal. Sesgran-Rio, Banco do Brasil, escrituário. Qual a negação? Olha, vou colocar bem aqui. Qual a negação da proposição? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Pessoal, quando a gente fala negação, eu preciso negar. Pedro é alto. Qual é a negação? Pedro não é alto. Maria foi ao shopping. Qual é a negação? Maria não foi ao shopping. Então, eu trabalho a negação com o não, certo? E eu tenho algumas simbologias para isso, só que aqui não é o caso de simbologia, mas eu preciso analisar uma questão dessa e resolver rapidamente, tá certo? Falou de negação, falou Pedro é alto. Qual é a negação de Pedro é alto? Pedro é baixo, né? O Pedro não é alto. Então, é dessa forma que a gente trabalha o sistema, né? A definição de negação. Mas, nesse caso aqui, ele colocou um quantificador, né? O que é quantificador? Esse algum aqui, ó, ele diz que algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Então, quando ele coloca um quantificador, eu preciso analisar outra regrinha, tá certo? Que é o quantificador universal e o quantificador existencial. O quantificador universal, só para a gente relembrar, é o quantificador todo, que também nós podemos chamar de qualquer. Nós temos também o quantificador que nós chamamos de nenhum, que já é a própria negação, né? Qual seria a negação do todo, pessoal? O todo a gente pode negar pelo EPA. Quem é o EPA? O EPA é o existe. Deixa eu só colocar de outra cor aqui. O EPA é o existe. Pelo menos um. Pelo menos um. E o algum. Então, para eu negar o EPA existe pelo menos um e algum, eu preciso negar pelo todo ou qualquer ou pelo nenhum, tá certo? Ou pelo nenhum aí. Só que se eu negar pelo todo, além do existe pelo menos um e algum, eu tenho que acrescentar exatamente o não, que é a negação. Quando é o nenhum, eu já não preciso colocar a negação, tá certo? Então, como ficaria este exemplo e essa questão, pessoal? Olha lá, todo funcionário, ou melhor, algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Quando eu falo algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, para eu negar pelo todo ou pelo qualquer, eu teria que colocar o não na frente, tá certo? Eu teria que colocar o não, acrescentar o não. Mas se eu trocar pelo nenhum, eu já não preciso, tá certo? Eu não preciso. Então perceba aqui o seguinte, olha lá. Todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Então, olha lá, ele trocou o algum pelo todo aqui, ó. Tá certo? Sim, mas ele negou? Não, ele apenas repetiu e só trocou o quantificador. Qual a negação da proposição? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Qual seria a negação? Todo funcionário da agência P do Banco do Brasil não tem menos de 20 anos. Ele apenas afirmou, né? Então, a letra A está fora. Ok? A letra B. Não existe funcionário da agência P do Banco do Brasil com menos de 20 anos. Quando ele fala algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, e quando ele diz não existe funcionário da agência P do Banco do Brasil com 20 anos, ele falou com 20 anos, não com menos de 20 anos. Ele falou com 20 anos. Aqui já entra uma contradição, né? Então, aqui tem a palavra menos de 20 anos e aqui não existe funcionário da agência do Banco do Brasil com 20 anos. Pelo menos um vai existir, né? Então, a letra B está fora. Letra C, olha o que ele diz. Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem mais de 20 anos. Então, olha lá. Qual a negação da proposição? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. E está falando e está afirmando que algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. E está afirmando que tem menos de 21 anos. E qual seria a negação? Letra C. Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil
tem mais de 20 anos. Quando ele fala tem mais de 20 anos, ele está negando quando ele diz que algum funcionário tem menos de 20 anos? Sim ou não? Vamos aguardar essa letra C aqui. Vamos para a letra D. Nem todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Nem todo. Ele está falando pelo menos um. Né? Então, quando ele fala nem todo, pessoal, perceba que quando eu vou negar o algum, eu preciso negar pelo quantificador universal. Nem sempre, mas a maioria das vezes, 99%, quando eu nego um quantificador existencial, eu nego por um universal. Tá? Então, nesse caso aqui, a letra D está fora. Na letra E, nenhum funcionário da agência do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Quando eu coloco assim, pessoal, nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, eu estou negando, sim ou não? E quando eu coloco algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, estou falando que algum tem menos de 20 anos. Quando eu falo nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, eu estou negando aquela proposição. Por isso, nesse caso, o gabarito é a letra I. Eu estou trocando o algum pelo nenhum. Quando eu falo algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, na letra I eu estou negando e estou dizendo que nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Por que eu mandei guardar C? Porque ele fala algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem mais de 20 anos, mas algum pode ter menos, se eu não, porque ele está falando algum. E eu não posso trocar o algum pelo outro algum, ou seja, dois quantificadores existenciais. Então eu preciso trocar o quantificador existencial pelo universal, ou universal pelo existencial, tá certo? Por isso, o gabarito dessa questão é a letra E. Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, e ele diz: nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Por que eu não coloco assim, ó, nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil não tem menos de 20 anos, porque o nenhum já é a negação. Tá certo, pessoal? O nenhum ele já é a própria negação, por isso que eu afirmo com nenhum que já é a negação, e por isso, dessa forma, gabarito letra E. Beleza? Até a próxima questão.